Foi realizado no auditório da EN Instalações Industriais uma palestra motivacional ministrada pelo escritor, consultor organizacional e montanhista Rosier. Esse projeto, dizer que por algum tempo eu escutei muito as pessoas dizerem que santo de casa não faz milagres. Vocês já escutaram isso? E por muito tempo eu disse, bom, eu também não quero ser santo, não tem problema, está tudo certo. Mas ao mesmo tempo eu quero voltar atrás, que desde a minha infância, que eu acreditava em algo diferente, eu queria fazer milagres. Ué, esse cara está doido, né, querendo fazer milagres. Pois é, eu sempre achei que se a gente vai fazer algo, tem que ser referência. E eu lembro, quando eu era molequinho, 8 anos, 9, eu tenho um primo que é padre, e ele na época ainda era seminarista e convivia muito estreitamente comigo, e eu ficava só imaginando, eu disse, rapaz, quando eu crescer, eu vou ser primo do Papa. Imagina só, ser primo do Papa. Sinceramente, isso vinha na minha cabeça com toda certeza, porque desde a infância eu imaginava, se ele hoje é padre, depois vai ser monsenhor, vai ser bispo e vai ser Papa. Não consigo imaginar alguém que comece uma carreira e não queira chegar no topo. Então eu tinha certeza, cara, vou ser primo do Papa, eu vou para Roma um dia visitar o meu primo. Então, desde a infância que eu acreditava em muitos milagres. E que eu também podia fazer milagres. Vocês devem estar se perguntando, pronto, o cara escalou o Everest, agora voltou o negócio, subiu para a cabeça, ele está doido. Ele enlouqueceu com história de milagres desde a infância. Pois é, milagres, isso mesmo. Agora eu queria falar do formato de milagre que eu acredito. É um vídeo que eu sempre mostro, é um dos poucos que eu apresento em palestra, que eu vou mostrar hoje aqui. Eu acho que quem me conhece já viu esse vídeo. Quem aqui ainda não tinha assistido uma palestra minha? Levanta o braço aí, por favor. Olha só, tem gente aí, Niva. Que bom. Agora levanta aí quem já assistiu. Está meio a meio, né? Dividido. Agora esse pessoal que já assistiu, o que vocês estão fazendo aqui hoje de novo? Niva, o que esse povo está fazendo aqui? Me explica aí, eu não entendi ainda. É porque eu não tenho o que fazer mesmo? É por causa do Everest, né? Então, vamos ver. Todo mundo lembra desse filme, não lembra? Todo Poderoso. Tem um trechinho dele, 1 minuto e 27 segundos, que eu acho, assim, sagrado. Eu queria começar. É maravilhoso. Não importa o quanto uma coisa fique suja. Você sempre pode limpar. Tanta gente. Dei a todos tudo que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce. Foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Peraí, você vai embora? Estou vendo que pode cuidar das coisas agora. Mas e se eu precisar de você, se eu tiver dúvidas? Esse é o seu problema, Bruce. É o problema de todo mundo. Esperar que caia do céu. Interessante, né, essa visão de milagres? Pois é esse milagre que meus pais me ensinaram desde cedo a acreditar que a gente podia fazer e que tinha que fazer. Olha a primeira provocação que ele faz. Desde quando alguém sabe realmente o que quer? Isso dá uma força, dá uma energia para qualquer ser humano você definir claramente. O grande problema da maioria das pessoas que até dizem, rapaz, mas eu trabalho tanto e as coisas não andam. Não basta trabalhar. Você sabe onde quer chegar? Você trabalha de forma inteligente, de forma organizada, porque senão a gente corre risco de trabalhar como um jeguinho, que morre de carregar carga e nunca dão nem um bonezinho para ele, nem um sapatinho. Não é só carregar carga, tem que trabalhar e trabalhar com inteligência. Então a gente pode fazer milagres nas nossas vidas, na vida de outras pessoas, continuamente. E eu diria assim, a minha grande sorte
que eu sempre digo que sorte tem quem constrói. Eu acho que a minha grande sorte foi ser abusado, ser ousado nos meus sonhos, acreditar que era possível e procurar gente sempre melhor do que eu, mais inteligente do que eu, para estar junto de mim, para juntos a gente poder fazer coisas grandes. Que esse projeto não aconteceu de uma hora para outra, não fiz sozinho, eu meti a cara só. Eu lembro, quando eu bati na porta da IEM, Nivaldo tinha me contratado acho que um ano antes para fazer uma dinâmica de grupos, aqui na Serra de Maranguape, e aí eu fiquei pensando, rapaz, aquele cara é tão gente boa, eu acho que ele vai gostar desse projeto. Agora, a minha inexperiência com captação de recursos é tão grande, que eu bati na porta dele, um mês e pouco antes do dia da viagem, da expedição. Imagine como é que tu quer captar recursos para um projeto, e 40 dias antes tu vem bater na porta da empresa. E mesmo assim ele comprou a ideia e disse, Rosier, a empresa não tem nenhum recurso mais esse ano para isso. Era exatamente no mês de novembro, dezembro, finalzinho de novembro. Mas eu tenho que contribuir com esse projeto, e contribuiu pessoalmente. Enfim, então esse foi o meu maior, eu diria assim, a minha maior moeda, foi ter coragem de bater em portas. Levei muitas portadas na cara. Nossa, quantas portas que bateram na cara, quase me entorta todo, né? Eu acho que batia mais na cabeça, por isso que eu fiquei baixinho assim, né? Porque eu era grandão assim, mas tanta porta caiu na minha cabeça, mas eu nunca desisti. Mas nunca desisti mesmo, e caminhando sempre, apesar das dificuldades, mas fui cada dia agregando novos parceiros, e esse projeto foi crescendo até chegar o que é. Agora, de fato, desde o começo, que eu criei essa coragem, que eu nem sei de onde veio tanta, de pintar primeiro o alvo para depois atirar. Foi fácil isso? Não. Quando eu anunciei nos jornais que ia escalar a maior montanha de cada continente, meu melhor amigo, quando eu digo melhor amigo, não é força de expressão, não. O padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento, ele foi na minha casa numa sexta-feira, e eu feliz e contente para recebê-lo, pensando que a gente ia tomar uma cerveja, jogar a conversa fora, ele chegou mais desconfiado da mudança, aquele que cai de cima do caminhão, e ele fica, não sabe mais de onde veio, nem para onde vai, e assim estava ele, até ele criar coragem de desembuchar e dizer, Rosier, aquela tua ideia de escalar aquelas montanhas, o lugar onde o povo morre e ele está de pé, eu disse, bom, primeiro que para mim não é montanha, não é lugar onde o povo morre. Morre também, assim como morre nos hospitais, em casa, mas a ideia de escalar continua de pé. Ele disse, cara, é o seguinte, eu vi realmente a reportagem tua no jornal, e a gente ficou preocupado. Eu conversei com a minha esposa, ela tem um primo que é psiquiatra, a gente conversou com ele a respeito do teu problema, e ele está disposto a te ajudar. Eu não estou brincando, gente, foi textualmente isso que aconteceu, porque quando a gente primeiro tem coragem de desenhar o alvo, para depois pensar em atirar, você é louco, não faça uma coisa dessa, cara, pode não acertar, pode não dar certo, e se tu não conseguir escalar 7 montanhas, como é que vai ficar a tua cara depois? E o vexame público? Eu disse, cara, eu prefiro, quando eu tenho um sonho grande, compartilhar com todo mundo, que se eu esquecer, vocês me lembram. E eu acho que todo mundo tinha que ter coragem de fazer isso. Se os nossos sonhos não estão assustando a nossa mulher, o marido, o irmão, enfim, as pessoas que convivem com a gente, é porque ele é pequeno. A gente não pode pensar coisas pequenas, mas às vezes a gente sonha pequeno, a gente tem medo de compartilhar, a gente tem vergonha de compartilhar, aquilo que eu estava falando agora há pouco com o Márcio. Quando eu faço uma palestra para meninos de 10, 12 anos, eu pergunto, o que vocês querem ser quando crescer? Qual é o sonho de vocês? Nossa, você não tem ideia, a bagunça, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, todo mundo está cheio de sonhos, é uma maravilha. Aí quando eu pergunto isso para pessoa de 30 anos, eu parei de perguntar qual é o sonho das pessoas, porque eu me acabava, eu ficava deprimido. O povo, todo mundo... Aí fica lembrando do cartão de crédito que vai chegar a conta e ele não sabe, aquela música do Zé Cabaleiro, tem mais medo do fim do mundo, do fim do mês do que do fim do mundo. O fim do mundo acaba tudo, mas o fim do mês não, meu amigo. O fim do mês é mais perigoso do que o fim do mundo. Aí as pessoas não sonham mais, não é possível isso, gente. O Projeto Sete Cumes nasceu há exatamente 11 anos atrás, foram 11 anos de trabalho para a gente conseguir finalmente chegar lá. Não foi fácil, mas foi uma conquista que eu gosto de lembrar que certamente ela não foi nada menor do que o esforço. Então, todo o esforço, todo o preço que eu paguei foi infinitamente menor do que o resultado produzido. Então, assim, não tenham medo de pagar caro por um sonho. A gente tem medo, às vezes, de pagar caro. Passei 3 anos olhando para esse mapinha com 6 bandeirinhas, e a última lá não conseguia colocar, acho que a maioria de vocês chegou a acompanhar, essa lá com detalhezinho vermelho, o Everest,
2014 fiz a primeira expedição, muito suada, não é fácil. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade de um Everest, gente, nunca antes na história desse país, um brasileiro conseguiu fazer 3 expedições para o Everest em anos consecutivos. Vocês estão na frente do primeiro doido que fez isso. Nunca alguém do sul ou sudeste conseguiu viabilizar. Não é que não queiram, tem brasileiros que são profissionais, vivem de escalada, exclusivamente disso, tem dezenas. O que tem de paranaense, de gaúcho, carioca, paulista, mineiro, tem muitos. Mas nunca alguém conseguiu viabilizar, porque uma expedição Everest, por mais franciscana que seja, custa mais de $100 mil. Eu consegui fazer 3. Então, em 2014, fiz a primeira, teve uma grande avalanche que matou 16 pessoas em fração de segundos, já tinham morrido mais 2 pessoas, depois morreu mais um, enfim, foi o ano de maior tragédia da história do Everest. Ano passado, acho que vocês viram no cinema o filme Everest, aquele filme, inclusive, está passando toda semana, está repetindo aí em vários canais. Aquele filme narra a tragédia de 1996, quando durante todo o ano tinha morrido 15 pessoas, contando as 2 faces, tanto o lado da China quanto o lado do Nepal, as 2 estações. No ano que eu estava lá, de uma vez morreram 16, e tinham morrido mais 3 em outras situações. Voltei para o Brasil, sem conseguir completar o meu projeto, passei mais um ano me preparando, consegui viabilizar uma nova expedição, no ano que o Brasil já estava numa recessão cruel, e morando no Ceará, onde só tem 2% do PIB brasileiro, meu amigo, imagine o tamanho da dificuldade que nós estamos, porque o cenário em volta conta, né? Afinal de contas, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Conviver aqui, há de convir que é mais difícil, financeiramente. Fiz uma nova expedição em 2015, novamente, quando eu já estava no segundo acampamento avançado, a 6.500 metros de altitude, acontece o maior terremoto que já aconteceu na história da Ásia, nos últimos 100 anos. E aí morreram mais de 9.500 pessoas em cidades, em áreas urbanas, e no Everest aconteceu uma série de avalanches, só no campo base morreram 19 pessoas. E para completar, o meu filho estava no campo base, tinha ido comigo, não ia escalar o Everest, só queria ir fazer um passeio até o campo base, foi engolido por avalanche, por sorte sobreviveu. Já a nossa médica que estava com ele, estavam do lado, ela não sobreviveu, não teve a mesma sorte. Então assim, esse Everest foi suado, foi muito difícil. Retornei para o Brasil, escutei piadas que não acaba mais, que cearense quando vai para a montanha é pé frio, que sai dessa, que tu não devia ir, que já tem gente mundo afora dizendo aí que se tu for para a montanha ninguém vai porque tem medo do ano que você vai, enfim, escutei muitas piadinhas. Mas as muitas piadinhas que eu escutei, eu recebi pelo menos 100 vezes mais de elogios de pessoas que estavam solidárias, que achavam que eu tinha que concluir o projeto, enfim. E eu preferi dar ouvido às pessoas que eu achava mais sensatas. Então, aprendi, por algum tempo, quando alguém fazia uma crítica, eu ia para casa me lamentar 1 dia, 2, 3, passava uma semana aquele eco no meu ouvido. Hoje, eu até escuto e procuro processar. Aí, de repente, a gente descobre que é uma pessoa com dor de cotovelo, então, meu amigo, que Deus abençoe, que ilumine, que ele vai pegar o caminho certo, mas eu não vou dar muito cartaz, não vou perder muito meu tempo. O meu tempo é muito curto, faz 1 ano que a gente não se encontra para tomar um vinho, né, Niva? Então, imagina só, quando eu tenho tempo, tu não tem, quando tu tem, eu não tenho, e eu vou perder tempo agora alimentando coisa ruim? De forma nenhuma. Meu tempo, todo tempo que eu tenho é para encontrar um amigo, para trabalhar, para fazer coisas úteis. Mas, enfim, em 2015, 2016, uma terceira expedição para o Everest, só um pequeno detalhe, para vocês terem uma ideia. Quando eu fiz a primeira, o dólar custava R$ 2,10. Eu paguei metade dessa expedição, em 2016, com um dólar de R$ 4,15. Já pensou, e agora o desgraçado chegando a 3,20, 3,30, né? Mas na época foi pesado, paguei uma média, o dólar acima de R$ 4,00, foi muito difícil, mas enfim, é o meu sonho. Foi difícil patrocínio? Foi. A maioria das grandes empresas que tinham me apoiado com um determinado valor no ano anterior, quando chegaram esse ano, Rosier, a gente não tem como apoiar com nenhum centavo. Eu escutei de 2 grandes industriários aqui do Ceará, que viraram para mim e me deram um abraço: Rosier, a gente compra esse teu projeto, a gente adora esse projeto, ajuda a inspirar as pessoas aqui na empresa, e a gente vai estar junto. Agora tu vai segurar isso aí para o próximo ano, esse ano tu não vai fazer esse projeto, porque a gente não tem como. Aí eu virei para essa pessoa e disse: olha, meu amigo, você sabe que nada de grande a gente faz porque é fácil, mas é porque a gente não desiste, porque a gente trabalha para isso. Então, eu lhe agradeço por tudo que você fez nos anos anteriores, mas é esse ano que eu vou escalar o Everest. Mas a minha gratidão a você é muito grande. O cara olhou para mim assim: puta merda, bicho, tu não desiste mesmo, né?
e o cara arrumou um jeito lá de participar do projeto. Eu pensei quase que tinha perdido o parceiro, mas teve outros que não puderam, enfim. Mas o projeto é meu, o primeiro comprometimento financeiro, principalmente, é meu. Comprometimento de saúde, segurança e também financeiro. É um projeto meu. Qualquer apoio, alguém deve pensar, Rosier, uma empresa que só entra com 5 mil reais, meu amigo, tudo é bem-vindo, até oração. Principalmente oração. As boas energias, você não tem ideia. Gente, parece brincadeira, mas esse ano, quando eu escalei o Everest, no último dia, o trecho mais difícil, quando você sai de 8.200 metros para ir para 8.848, eu não consigo entender de onde me veio uma força estranha, tanta energia, que na metade do percurso meu guia me segurou, Rosier, assim a gente vai chegar na madrugada no cume. Está muito apressado, vamos com calma, senão tu não vai ter nem sequer uma foto durante o dia. Enquanto o pessoal chega 10 horas, 11 horas, meio-dia, raramente um chega 8 horas da manhã, eu cheguei 8h25. De onde veio toda essa energia? Gente, eu não tenho dúvida que foi o lado espiritual, que eu não ando hoje nessa fortaleza uma quadra, por onde eu ande, as pessoas estão me parando, dizendo, Rosier, eu estava com a minha família rezando por você, eu estava torcendo por você, eu estava vibrando, e eu não tenho a menor dúvida que essa energia chegou para mim. Claro que eu estava muito bem preparado fisicamente, mas não é só o físico, gente. Tem um peso espiritual, tem um peso emocional gigantesco. E chegar no cume do Everest, apesar dos riscos imensos, mas fisicamente, sinceramente, foi fácil. Isso foi a preparação, 11 anos me preparando para isso. Mas quando você faz uma preparação bem feita, tem um amigo meu que foi correr uma maratona e quando estava chegando no finalzinho da maratona, o técnico dele estava do lado, que foi o preparador físico dele, aí ele falou, cara, correr uma maratona não é tão difícil. Ele disse, não é tão difícil. Difícil foram os 2 anos e meio que você passou se preparando, quando você não queria treinar, quando você estava reclamando de dores, quando tinha que ir no médico para tratar uma lesão, isso foi difícil. Mas quando você faz a preparação bem feita, a execução não é difícil. Então, isso vale para tudo que a gente faz na vida. Aí vocês podem ver uma foto no cume de cada uma dessas montanhas, dos 7 cumes. O Aconcagua foi a primeira, que é a maior da América do Sul. Depois veio o Kilimanjaro, que é a maior da África. Em seguida, o Elbrus, que é a maior da Europa. Depois veio o Carstens, que é a maior da Oceania. Só um detalhe, o Aconcagua foi o primeiro alpinista do Norte e Nordeste a escalar. E o Carstens foi o primeiro brasileiro a ir para o cume sem o uso de helicóptero. Só um brasileiro tinha ido para o cume, mas tinha ido de helicóptero. De helicóptero, minha mãezinha também podia ir. Eu fui escalando, sem usar helicóptero em nenhum trecho. Depois veio o McKinley, que é a maior da América do Norte, e é a mais fria da Terra. E aí veio o Vinson, que é a maior da Antártida. E aí no Vinson eu fiz essa brincadeira de ir com o nosso chapeuzinho de couro na cabeça. É o nosso teste de DNA. Eu queria mostrar para todo mundo assim, o meu orgulho de ser nordestino. Que tem gente que fica com uma dor de cotovelo. Porque no Nordeste, de fato, financeiramente, aquele dado que eu falei, nós só temos 2% do PIB brasileiro. Isso economicamente é ruim, mas para morar é o sonho de consumo de qualquer carioca, paulista, europeu, enfim, isso aqui é bom demais a gente morar no Nordeste, cara, adoro. Quanto mais eu rodo fora do Brasil, mais eu amo a minha terra. Um clima adorável, paisagens maravilhosas, um povo de um coração, parece que está todo mundo com doença de Chagas, é um coração desse tamanho, né? Enfim, é um coração muito grande do nordestino, então é muito bom morar aqui, e eu queria dizer isso para as pessoas, do meu orgulho. E foi o mesmo chapeuzinho que eu levei para o cume do Everest. Até o ponto culminante da Terra, estava lá o nosso chapeuzinho. Eu tive no Jô Soares 2 vezes, e eu queria também dizer para os brasileiros do meu orgulho de ser nordestino, e eu queria, quando alguém mudasse o canal ali, que pegou a entrevista no meio, ele sabia, rapaz, aqui tem alguém diferente. De onde é esse cara? É do Nordeste, é cearense. E eu fiquei pensando, rapaz, será que o Jô vai deixar eu, durante a entrevista, ficar com o meu chapéu? Eu disse, bom, eu só vou saber se eu tentar. Aí eu disse, eu quero mais. Eu quero que ele também tenha um chapéu igual para me entrevistar. Mas aí já é muito difícil também, né? Tu quer que ele deixe tu ficar com o chapéu e não vai ficar com outro? Eu só sei se eu tentar. E eu vou tentar. E levei. E lá está ele, me entrevistou com o chapéuzinho. Eu com um e ele com outro chapéuzinho de couro na cabeça. Então, assim, quantas coisas que a gente deixa de fazer por o diabo do medo. E se não der certo? Troca essa pergunta sempre. E se der certo, cara? E vamos trabalhar para dar certo? Tem sempre essa assim, e se der certo? Que maravilha. E aí a gente começa a trabalhar para fazer isso dar certo. Esse é o caminho, essa é a lógica da vida. Eu lembro, algum tempo atrás, eu sempre gostei muito de assistir o Jô. Eu pensava, cara, o Jô entrevistar alguém deve ser uma pessoa muito especial. Eu ficava sempre curioso, porque é realmente o melhor programa de entrevista que a gente tinha no Brasil. E aí, quando eu menos imagino, eu estou lá 2 vezes. Então, assim, é uma honra grande. É uma honra grande.
2 vezes ser entrevistado por essa figura. Mas se a gente falar do Projeto Sete Cumes, gente, hoje é fácil, é muito divertido. Tá contando para vocês o que aconteceu, como transcorreu, mas não foi fácil. Foram exatamente 10 anos, 4 meses e 5 dias de escalada. E se você olhar, esses pontinhos que vocês veem em azul, esses azuis foram montanhas, como aqui o Aconcagua. O Aconcagua eu não consegui chegar no cume na primeira expedição, fiz uma nova expedição, mas cheguei no cume. O McKinley também fiz uma expedição, não consegui chegar no cume. Fiz uma nova expedição depois para chegar no cume. E o próprio Everest eu fiz 3 expedições para conseguir chegar no cume. Foi difícil, muito difícil, mas eu não me arrependo de nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas foi muito duro, foi muito árduo, mas como toda grande conquista, em qualquer sentido. O que a gente conquista de fácil? Talvez o maior desafio tenha sido formar uma boa equipe, e isso eu sempre gostei de estar do lado de pessoas mais inteligentes do que eu. Talvez seja até o meu lado egoísta, alguém que possa me ensinar algo. Se um cego não guia outro, né? Eu tenho que procurar alguém melhor do que eu para poder me ensinar. Então, sempre gostei de estar do lado de pessoas que eu pudesse ter uma boa parceria, porque ninguém vai aguentar a vida inteira só me dar também, né? Então, isso foi o grande desafio para a gente conseguir fazer essa história acontecer. E o que eu chamo da fórmula, o caminho para o topo, que não é fácil, mas é uma possibilidade, é o caminho de todo mundo. Eu acho que nós nascemos para viver no topo. Ninguém nasceu para viver no lamaçal dos vales, nem na metade do caminho para o cume. Todos. Quando eu digo assim, todos, é todos nós mesmo. Se tem alguém ali na esquina pedindo esmola, se tem alguém ali roubando, se tem alguém... Eu acho que isso aí foi uma distorção de algum momento da vida dele, mas não é... Ele não foi criado para aquilo ali. Não acredito que Deus tenha mandado qualquer filho aqui para a terra. Esse filho aqui eu vou mandar para ser o presidente da IEM até fazer a festa de 60 anos. Esse outro aqui eu vou mandar para pedir esmola a vida inteira. Não, 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 não. Isso eu não acredito. Alguém não fez a coisa certa, outro fez por onde construir uma bela história e alguns não fizeram. É essa a lógica da vida. Mas o caminho que eu digo que é o caminho do topo é, primeiro, trabalhar em equipe. Saber que tem uma equipe. Eu tenho muita, mas muita gratidão a todas as pessoas. Sempre me incomodava muito quando eu via outras pessoas que escalavam o Everest, estava lá a foto do cara lá sozinho no cume do Everest, sempre a foto só dele. Eu disse, cara, pessoas nunca dizem, mas todas as pessoas que escalam o Everest, quando eu digo todas, porque 0,01% não precisou isso. Para ser mais preciso, deve ter uns 20 pessoas na Terra, não são brasileiros, mas 20 pessoas na Terra que escalou o Everest só, na marra. Não preciso de ajuda de ninguém, eu vou do começo ao fim. Todos os outros contrataram um guia, um Sherpa, que foi pago para ir com ele até ali. E ninguém mostra essas figuras. Então, no meu vídeo, no cume, a gente não conseguiu fazer uma foto junto e eu fiquei bem inquieto. Mas eu, ainda bem que o vídeo do cume, a gente aparece os dois, porque a gente deixa de compartilhar isso com as pessoas. Então, a minha equipe tem médico, tem nutricionista, educador físico, tem várias empresas que contribuíram financeiramente, contribuíram com ideias, contribuíram de diversas formas. Enfim, eu não podia ser injusto com todo mundo e achar que eu, Rosier, escalei o Everest. Eu liderei uma equipe que chegou no cume do Everest. Eu estava na ponta. Mas isso não quer dizer que eu fui mais importante absolutamente que ninguém. Segundo ponto, gente, é evoluir continuamente. É o PDCA que a gente aplica nas nossas empresas e na nossa vida. É inadmissível que a gente faça hoje o que a gente fez ontem da mesma forma. Gente, para a galera mais jovem aí, agora que voltou, né, os pokémons, né, agora o joguinho aí. Tem de gente quebrando a cara em parede, em cárcere, assaltado, né, é a moda. Mas o que eu ia pegar os pokémons do passado, né, até os pokémons evoluem, não é? E a gente? Será que nós não somos mais do que os pokémons? Muito mais. Então a gente precisa olhar para esse lado. A gente não pode todo dia ser a mesma pessoa, porque todo dia Deus nos dá a oportunidade da gente carregar algum aprendizado já do passado e ser alguém melhor. Melhora 0,01%, mas melhora, aprende alguma coisa. Aí alguém me diz, Rosier, mas eu trabalho com um bando de gente muito ruim que só faz maldade. Pois aprenda o que não fazer. É um aprendizado também, aprender o que não fazer. Depois, buscar excelência, gente. O Everest nos diz isso. Não se chega no cume sem excelência. Ou, no máximo, se você chegar no cume sem excelência, você não volta para contar a história. Para curtir, para comemorar, para celebrar isso com os teus amigos, com a tua família. É uma montanha que não perdoa. Agora tinha alguém me perguntando quantos ficaram por lá. O Everest já levou mais de 280 vidas.
pelo menos 130 corpos estão na montanha que sequer a família tem um privilégio de velar o corpo. Então, ou você é um cara excelente, ou esquece que por sorte ninguém vai chegar no cume do Everest. Então, assim, é uma montanha muito dura, é uma montanha que não perdoa qualquer erro, você tem que ser excelente. É o mínimo. E é como a gente devia ser nas nossas empresas, na nossa vida, no dia a dia. Por que a gente não trabalha todo dia pensando nisso? Quando não pensa nisso, daqui a pouco a empresa cai numa greta também e afunda. Vai para dentro de uma greta. O que tem de gente aí chorando, se lamentando com essa crise, aí valorizando ainda mais. Eu disse, eu não perco tempo, está difícil, mas eu vejo notícia ali, 10 minutinhos, já sei o que está acontecendo, já sei alguma coisa que eu preciso de informação, mas tem gente que está se deliciando com desgraça. Passa o dia vendo, prender não sei quem, vão prender não sei quem, abrir um novo processo com não sei quem. Eu digo, isso serve alguma coisa para mim? Não. Serve para ti? Então esquece. Se tu for juiz e estiver trabalhando com isso, tudo bem, mas se não é, esqueça. Mas tem muitas empresas que estão, os próprios diretores às vezes estão mergulhando nisso, estão comprando a crise e transportando para dentro da sua própria empresa. Mas tem muita gente crescendo aí também. Depois, gente, acreditar e trabalhar, é crenças positivas, saber, é possível. Muitas vezes a gente não vai, não mete a cara, porque a gente não acredita, a gente não confia que consegue fazer. Então, tem que acreditar. Tem que acreditar. Não comece um projeto se você não acreditar. Agora, acredite em alguma coisa, porque senão tem gente que nunca começa, não é porque eu não acredito nisso, nem naquilo. Pô, aí também, meu amigo, é descrente demais. Se não acreditar em nada, é preciso acreditar em algo. E aí trabalhar para chegar lá. E por fim, nunca desistir de fazer o melhor, gente. Nunca desistir mesmo. Nunca. Grande problema da maioria das pessoas é desistir. Desistir. Henry Ford já dizia isso há 100 anos atrás. Existem mais pessoas que desistem do que os que fracassam. Quantas vezes o cara está tão perto de concluir uma grande missão, mas ele não está enxergando o que tem por à frente, ele não confia, não acredita e ele desiste. Isso é um problema sério, é a gente desistir. Hoje, mais do que nunca, que o governo é uma situação bem caótica, complicada, de muitos anos, não é uma coisa que nasceu agora, mas é um governo assistencialista que ensinou as pessoas, que a internet veio para piorar mais nesse aspecto, é uma coisa maravilhosa, mas nesse aspecto, de só que você vê a manchete, como ganhar 1 milhão antes de 30 anos. Eu quero saber como é que ele vai me ensinar, eu estou com 47. Como é que eu vou ganhar meu primeiro milhão antes dos 30, né? Mas se vende essas soluções mágicas, né? Se vende as soluções mágicas. Aí os jovens chegam na empresa, se 2 meses depois ele já for gerente, ele vira, pô, eu vou embora, não quero mais. O cara acham que vão chegar já na gerência, porque ele sabe programar um computador, conhece um softwarezinho ali, e aí já acha que tudo vai acontecer muito rapidamente. Culpa também, muitas vezes, de nós, pais. Eu estava vendo essa semana o Mário Sérgio Cortella falando, ele dando umas lapadas em alguns pais, ele dizendo, você que dá um tênis para o seu filho, que custa mais caro do que 2 pneus para o seu carro, e o pneu está careca, você não bota o pneu no carro, e dá esse tênis para o teu filho, tu está achando que está certo? Você que pega e paga uma formatura de 8ª série para o teu filho, ou 3º ano, para ele ir para Porto Seguro, a passarela do álcool, bota ele dentro de um avião que tu nunca entrou, nunca teve a oportunidade de ir a Porto Seguro, quando ele volta, você fala, ei meu filho, como é que foi? Normal. Gratidão que é bom nenhuma. De quem é a culpa? É do pai, cara, é do pai. Existe muita culpa, muitas responsabilidades são nossas também. Então, é um conjunto que a gente não pode atribuir só a um governo, a gente é a sociedade, não é minha, é da sociedade. Ah, não faz parte da sociedade? Claro que nós fazemos parte. Então, o desafio é bem maior. Mas, gente, esses 5 passos, eu gosto de dizer assim, o conjunto deles nos leva ao topo. Então, se você quer estar no topo, esse é o caminho. É disponível para todas as pessoas, todos nós, mas não consigo ver outro. E, quando a gente perde tempo pensando em coisas ruins, a gente só alimenta coisas ruins. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, todo dia a gente pode renascer. Eu, uma vez, estava discutindo com um amigo meu que é padre, e a gente filosofando, e eu disse, cara, Deus é muito injusto com a gente, tu não acha? Aí disse, por quê, Rosier? Eu disse, rapaz, quando a gente tem 15, 20, 30 anos, a gente só faz besteira. Aí, quando a gente vai aprendendo um pouquinho a diminuir o nível de besteira que a gente faz na vida, a gente já vai ficando velho. Era para ele dar uma vida para a gente aprender, logo imediatamente a gente começar uma outra para a gente viver plenamente de acordo com o que aprendeu na primeira. Ele disse, é uma boa observação, Rosier. Mas me diz uma coisa, será que todo dia, depois de um sono, depois de uma noite de sono, que você acorda, será que você não tem a oportunidade de uma nova vida que Deus está te dando? Ô, porrada nos queixos que eu levei, né? Aí eu
de fato, cada noite é um dia que a gente tem a oportunidade de recomeçar a nossa vida, deixando todos os erros de lado, aprendendo com eles e potencializando aquilo que a gente acertou. Então, a gente não pode reclamar disso. E a partir daí, eu parei de reclamar da vida, que a vida é maravilhosa, é boa, Deus é muito generoso, me ensinou muita coisa. Então, nunca mais eu falei disso. Olha o número que eu tinha mostrado para vocês. 96% não tem um projeto de vida. E aí eu faço um convite para vocês. Um convite, quase intimação. Quem não quiser fazer coisa grande, não precisa fazer isso. Mas se vocês quiserem realmente potencializar os projetos de vocês, os desejos de vocês, coloquem no papel. Escrevam. Rosier, eu posso digitar no computador e deixar lá? Não. Você pode até digitar no computador, imprime e coloca em algum lugar. Mas se você quiser isso de uma maneira muito mais forte, dar mais poder, inclusive espiritual, emocional, faz na caneta. Imprimiu para ficar mais fácil de entender, mas assina embaixo, deixa a tua assinatura, a tua marca naquele projeto, cola num lugar para você ver sempre. As pessoas não têm esse hábito. Para eu provar que eu existo, o cara me para bem ali. Estou eu dirigindo meu fusquinha, o cara me para, epa rapaz, peraí, de quem é esse carro? É meu. Prova para mim, eu tenho que entregar um documento. Agora me diga, me garanta que você pode dirigir ele. Aí eu tenho que apresentar um documento. Aí eu pergunto, para eu dirigir, para eu provar que eu sou eu, que aquele fusquinha é meu, isso é importante um documento. Mas os meus sonhos, a minha essência, eu não documento. Tá certo isso, gente? Não, meu fusquinha é que é importante, muito mais importante do que os meus sonhos. É, gente? É? De forma nenhuma. Então, os nossos sonhos precisam ser documentados. Vocês não têm ideia da força que é você escrever. Coloca num papel, coloca isso no local que você veja sempre. Isso ajuda a ter foco, Se quiser ir mais fundo um pouquinho, o meu é assim, eu tenho o meu projeto impresso, aliás, em fotografias. Todas as minhas macrometas estão nesse projeto, é do tamanho desse quadro branco que vocês estão vendo. Eu tenho 2, eu tenho um no meu quarto e tenho um outro enroladinho que vive dentro de uma mala. Quando eu viajo, até no hotel, eu penduro ele lá. Toda vida que eu vou para a palestra é para trazer ele, até para mostrar para as pessoas, é muito legal. Um bannerzinho que você enrola, deixa dentro da mala, eu penduro até no hotel. Estou trabalhando, mas eu estou lembrando. Cara, está aqui. O meu, inclusive, está desatualizado. Tem 9 itens, dos 9, 7 já está ok. Só tem 2, já tem outros que nasceram, tenho que atualizar. Mas estava lá o Everest, estava lá vários dessas metas. Por que fazer com fotografia? Pergunte para o seu psicólogo o que significa. Você, todo momento, olhar para uma imagem. Você vai jogar, consegue transportar isso para o teu cérebro naturalmente, sem precisar se aprofundar em neurociência. Não precisa, gente. Se quiser aprofundar, ótimo. Mas se não quiser, algo que você visualiza numa imagem, é muito mais fácil você transportar para o teu cérebro, para ti, para a tua essência, do que simplesmente um texto. E pior que alguns nem foto, nem texto tem. Aí é difícil, cara. A gente tem muito estímulo. A gente tem muitos estímulos. Tu liga um smartphone hoje, tu tem um universo ali dentro. Você sai de casa para ir no supermercado, na metade do caminho tu para o carro. Onde é que eu estou indo? O que eu vou fazer? Quantas vezes a gente erra o caminho dirigindo, porque não esquece, a gente esquece para onde está indo. E assim acontece com a nossa vida, se não tiver documentado, gente. Então é importante, isso dá muita força para a gente. E assim foi o projeto Sete Cumes. Essa loucura, essa insanidade, essa audácia de, na época que eu lancei esse projeto, que eu anunciei, eu era imortal plenamente, aquele cara que não tem onde cair morto. Eu andava num carro 1.0 financiado, pagava aluguel de casa, era literalmente imortal. Se eu caísse dentro do carro, o banco ia jogar o corpo fora, porque o carro era dele. Chegasse em casa também, era o imortal pleno. Mas eu tive coragem de ser abusado e dizer, cara, eu vou tocar isso aqui para frente. E paralelo ao meu trabalho. Eu tenho que trabalhar, não vivo disso, não vivo das montanhas. Mas eu documentei isso. Tinha dias que eu chorava, você não tem ideia, chorar mesmo. Bater numa porta de um cliente nosso, de uma pessoa que parecia amigo, presidente de uma grande empresa, e que maravilha desse projeto, eu voltava para casa encantado, marcava uma reunião quando eu apresentava o projeto, mas que projeto maravilhoso, Rosier, pena que a gente não tem recurso para isso. Eu olhava, rapaz, eu voltava para casa, sabe assim, acabado, assim. Aí eu voltava para casa de novo e disse, cara, mas eu vou ter que seguir, eu tenho que encontrar energia, esse projeto vai ter que andar, eu vou ter que encontrar uma solução, e não baixar a cabeça diante disso. E assim é a vida da gente.
A gente não pode ser criado como um menino mimado, que o pai dá tudo na mão, na primeira dificuldade, eu quero, eu não vou mais, e começa a bater o pezinho. Não pode ser desse jeito. Agora, uma das coisas que eu volto a lembrar, não canso de repetir isso, é documente, coloque no papel. Isso para mim sempre foi muito bem documentado. Eu tinha isso, sempre tive esse projeto impresso. Na minha casa, no meu quarto, no meu escritório, no meu trabalho, tinha dentro do carro. Parava no engarrafamento, eu aprendi a nunca mais me estressar com engarrafamento. Parou no engarrafamento, eu digo, sem problema. É o momento que eu tenho para meditar sobre o meu projeto de vida. Pegava do lado e começava a olhar para ele, lembrar, pensar em alguma ideia, alguma estratégia, e papel em branco do outro lado, para toda ideia que eu tinha, eu já rabiscava ali. Então não era problema, o engarrafamento que estressa tanto, parou de me estressar. Então assim, até isso, até o engarrafamento passou a contribuir com o meu projeto. Então, gente, façam isso, documentem, esse é o caminho. E depois, é trabalhar muito, é treinar pra caramba, treinar mesmo. Assim, o que eu fiz de treinamento, o que eu viajei daqui para a Argentina, para o Chile, treinando, escalando paredes de gelo, andando em arestas como essa, onde a gente anda literalmente com um pé na frente do outro, e essa é larga. Muitas vezes, a gente pega uma aresta como essa, que quando você está cansado de se equilibrar, meio que como querendo cair para um lado e outro, você senta em cima da montanha com a perna num país e a outra no outro. E isso é bom principalmente para mim, que tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura, isso mesmo, gente. O povo ali com os olhos grandes para mim, assim, não quer acreditar. A minha mulher já disse que eu não devia dizer isso, porque parece charme, né? Até parece charme. É, gente, eu tenho medo de altura. Agora, medo é uma coisa, pânico é outra. Eu não tenho um pânico, eu administro. Esse medo funga do meu cangote o tempo inteiro aqui, mas a minha coragem está na frente. Eu não posso deixar que ele passe a minha coragem, porque aí senão eu me lasquei. Então, mas eu tenho medo de altura. Aí você pergunta, como é que você faz isso? Treinando, treinando. Tudo que acontece é treino. Você está vendo essa escadinha aí? Em cima de uma greta, que muitas vezes essa gretinha tem 2 metros de largura, às vezes é como essa aí, que olha só, tem 6 escadinhas emendadas. O pessoal da engenharia deve pensar, isso é a maior insanidade que já vi na frente, né? Imagina um negócio desse. Essas escadinhas são emendadas com corda, para a gente atravessar isso. Aí você pergunta, como é que tu treina isso? Eu treino também na minha casa, não aprendi a fazer uma solução para tudo? No meu quintal, em cima da grama, eu monto ela a 30 centímetros do chão. Muito mais fácil do que lá, a queda ali é pequena, treino com as mesmas condições. Mesma coisa, a mesma roupa, coloca essa botinha aqui com 3 camadas, esse grampinho de aço embaixo, as condições têm que ser a mesma, você tem que simular a mesma condição. E aí, eu começo a atravessar. Você não imagina o barulho do ferro, batendo naquele alumínio. Vou e volto. Depois de 15 minutos, a minha mulher sai... Vai lá na varanda, olha para mim, não acha que já está bom não? Eu digo, ainda não. Aí, continuo treinando. 30 minutos depois, ela disse, eu acho que já está bom. Eu disse, não, ainda não. 1 hora depois, gente, 1 hora, em cima dessa escadinha, indo e voltando pateticamente, ela vai lá fora, até eu já cansei. Cansa só de olhar. Mas é o caminho, gente. Não existe como um ser humano fazer isso se ele não treinar. Eu queria muito que isso acontecesse como aconteceu. Quando eu chegasse lá para passar isso, fosse uma coisa natural. Não é bem natural, mas era alguma coisa que eu estava firme, eu estava seguro para fazer. Eu estava tranquilo para fazer isso. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem como simular. Tudo a gente pode simular. E aí, vocês vão ver um videozinho de uma travessia de gretas, para vocês terem uma ideia do que é isso. Eu tenho que ir assim. Isso é bom para quem tem labirintite, tá, gente? Para quem tem labirintite, é uma maravilha. Eu preciso de um help aqui que travou o computador, tá? Por favor, Márcio. Então, isso aqui é uma maravilha para quem tem labirintite. Pode suspender o remédio, assiste esse vídeo 3 vezes por dia, manhã, meio-dia e à noite. Garanta a cura em 6 meses, tá, gente? Se você não pirar na primeira semana logo. Acho que foi. Obrigado, Márcio. Esse é o trecho mais perigoso
da escalada do Everest, é a cascata de gelo, é onde tem aquelas gretas, só para vocês terem uma ideia, gente, aquelas gretinhas, entre o campo base e o primeiro acampamento avançado, tem aproximadamente 35 gretas que você passa em cima daquelas escadinhas. E você passa nesse trecho 4 vezes, fazendo aclimatação, você sobe e desce. E a gente passa num local como esse que vocês estão vendo, gente, que é um corredor com blocos de gelo como esse aqui, que são, na verdade, torres gigantescas, e a gente anda no meio delas. Volta e meia essas torres pendendo e caindo por cima das pessoas. Essa avalanche que vocês vão ver nesse vídeo foi a que aconteceu em 2015, que matou 16 pessoas. Tá? Esse vídeo foi feito do campo base. Vocês vão ver que aqui embaixo tem barracas, vai aparecer uma manchinha amarela, que são as barracas, e a avalanche está descendo. E o grupo de pessoas estava passando aqui. 19 morreram na hora. Olha as barracas. Oh, shit. Are John and John here? Aqui são as nossas barracas, o acampamento. E lá aconteceu a avalanche que vem até o acampamento. Porém, o que chega no acampamento é só uma nuvem de vapor d'água. Não chegou mais blocos de gelo. Where's coming? I covered the entire ice fall, and there's more coming. Enfim, gente, isso é o preço que a gente tem que pagar para ter direito a uma fotinha no cume do Everest. É um preço bem alto. Pode soltar para a próxima imagem. É um preço bem alto, mas não tem nada de graça, nem aqui, nem em lugar nenhum dessa gente. Não tem. Essa outra que vocês estão vendo aí, gente, essa foi em 2015, foi do segundo ano, perdão, a primeira tinha sido 2014. Essa é a de 2015, que aconteceu no campo base. O tempo bom, vocês vão ver que está tudo parado, o tempo, não tem nem vento, só caindo um pouco de neve, e de repente, quando alguém se vira bruscamente, e está com o GoPro na cabeça e começa a correr já. E a avalanche vem para cima do acampamento. No! Fuck! 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 Come on in my jacket. Come on in my jacket. Are you okay? Yeah. You alright? Yeah. Fuck. Esse vídeo foi feito por um alemão, feito acidentalmente. Ele estava com o GoPro no capacete, e aí vem a avalanche, enfim, terminou ficando o registro. É o único vídeo que tem, o único registro. Por sorte, ele sobreviveu, e eu conheci o colega dele que aparece nesse vídeo, ele escalou comigo o Everest esse ano. Não conseguiu chegar no cume. Mas enfim, gente, o Everest foi esse preço alto para valer, foram 3 anos, 3 expedições em anos consecutivos. Só para vocês terem uma ideia, cada expedição dessa, 1 mês antes da partida, eu estou totalmente focado em arrumar bagagem e atender a imprensa. 2 meses de expedição e 1 mês quando eu volto novamente, ainda para me recuperar a saúde, atender a imprensa, isso significa 4 meses do ano. É 1/3 do ano que vai embora para cada expedição. Sem contar que os outros 2/3, eu tenho pelo menos 2 horas por dia de treinamento e mais 2 horas de planejamento. Manter contato com governos, autorização, contato com parceiros aqui, com apoiadores do projeto, enfim, é um preço bem alto. Mas eu volto a repetir, não é mais alto do que os resultados que a gente constrói. Esse ano, como vocês viram na lâmina anterior, eu tinha feito 2 escaladas pela face sul do Nepal. Esse ano, em 2016, eu mudei de estratégia. Tem uma ferramenta que a gente gosta muito de falar dela, é o PDCA. Esse projeto parece até um projeto de escalada, mas é um projeto de vida com ferramentas de gestão empresarial, onde todas as expedições são documentadas dia a dia, desde as condições climáticas, que equipamento eu utilizei, como é que foi, as reações orgânicas, para que no ano seguinte, ou na semana seguinte, eu possa utilizar essas informações e fazer as coisas acontecerem de forma melhor. Então, eis o porquê da mudança, inclusive, de estratégia. E esse ano pelo norte e pelo Tibete.
Por que você não foi já nos 2 anos anteriores pelo Tibete? O Tibete foi invadido nos anos 50 pelos chineses. A China invadiu o Tibete com militares matando muita gente, sobreviveu alguns que fugiram para o lado do Nepal, ou aqueles que passaram para o lado do governo. Então, desde os anos 50 que o Tibete está extremamente militarizado, e os conflitos continuam acontecendo hoje, de uma forma mais discreta, mas ainda existe o movimento Free Tibet. Então, quando a gente consegue uma licença para escalar, é uma dificuldade gigantesca, e a gente passa por uma situação de extremo constrangimento. Todos os dias, foram 3 dias de carro para chegar do aeroporto, da última cidade que eu pousei, até chegar no campo base do Everest. Nesses 3 dias, no dia que tinha menos batida policial, eram 5, onde a gente parava no posto policial, o cara apontava uma metralhadora para o carro, todo mundo tinha que sair com as mãos para cima, gente, literalmente com as mãos para cima, e eles iam investigar todas as nossas bagagens. Me parece assim, não consigo entender o que tem na cabeça deles. Claro que já foram alguns alpinistas escalar pelo lado do Nepal, pelo lado do Tibete, e foram com bandeirinhas e publicaram, defendendo o movimento Free Tibet. Mas por que não checa essa minha bagagem se não tem essa bandeira logo antes? Por que tratar dessa forma? É algo assustador, é muito nervoso, é muito tenso. A primeira notícia, quando eu dei a notícia da escalada do Everest, eu liguei para minha esposa, quando eu cheguei no primeiro acampamento de volta, não é necessariamente o áudio que eu mais gosto e nem mostro. Tá? Nem mostro, porque quando eu cheguei de volta, eu só lembro, não vou citar textualmente tudo, mas quando eu peguei o telefone, que eu liguei para ela, eu tinha dito para ela, olha, quando eu chegar no cume, eu não sei se eu consigo te ligar, e cheguei no cume, o tempo estava perfeito até chegar no cume, chegando lá tinha muito vento mesmo, vocês vão ver o vídeo, inclusive da chegada no cume, e esse vento todo vai congelando a gente, e eu não tive como pegar um telefone para o satélite, ligar, esperar ele sintonizar satélites, e eu já tinha combinado com ela, é possível que eu não te ligue. Aí quando eu desci, cheguei no acampamento, que entrei na barraca, passei uns 5 minutos respirando, ainda com oxigênio suplementar, e aí quando descansei um pouquinho, peguei o telefone, liguei, quando entrou o sinal, liguei para ela, aí eu lembro que eu falei, Danúbia, tu quer notícia boa? Aí ela disse, diz, eu disse, eu estou vivo. Essa é a notícia maravilhosa. Aí, se tu quer a notícia melhor ainda, eles falam, estou voltando do cume dessa, aí eu comecei a soltar aquele palavreado de menino no campinho de futebol, assim, porque eu só não chamei os chineses de gente, de amigos, porque ainda estava no calor da emoção, da raiva dos caras, porque é terrível. É um dos lugares, olha que eu já andei nos 7 continentes, se tem um país que eu não quero voltar, chama-se China. Não é uma experiência nada boa. Eu já sabia que ia ser um grande desafio, mesmo assim, quando eu conheci o lado da face sul, os riscos de avalanche, as gretas, o nível de controle que saía totalmente do meu controle, o nível de risco que fugia do meu controle, eu disse, eu vou assumir essa situação burocrática, crítica, que é você enfrentar o governo do Nepal, do Tibete. E fui. Além da montanha ser muito mais fria, tem muito mais vento regularmente, mas não tem as gretas que tem na face sul e nem tem tantas avalanches como tem na face sul. Então, nesse aspecto, é mais pesado fisicamente? É, mas eu tinha treinado. Fisicamente, eu confiava no meu taco. Eu sabia o que eu estava fazendo. A única coisa que era difícil, foi muito difícil, foi diariamente ver uma metralhadora apontada para a minha cabeça como se eu fosse um bandido. Tem amigo meu que entraram em pânico. Tem muita gente que chega no campo base já sem condições de uma escalada. Tamanha pressão psicológica a gente passa. No campo base do Everest tem uma viatura policial. E volta e meia, quando eles invocam de entrar numa barraca, eles vão lá, reviram tudo, jogam suas coisas para todo lado e depois saem de volta. Dá vontade de você chegar, ei, filho da mãe, foi assim que tu encontrou essa mochila, essa barraca dessa forma? Isso é muito doloroso. Eu não estou dizendo que a China inteira seja assim, mas no Tibete, um escalador que vai escalar pelo Tibete é tratado dessa forma. Então, assim, foi uma coisa traumática. Os tibetanos que moram mais próximo do Everest são praticamente todos descendentes de tribos indígenas, do olhinho puxado, bem puxado, cabelinho liso, usam muitos adereços, os anciãos, todas as pessoas usam alargador de orelha, um brinco grande, são bem coloridos, enfim, é bem interessante. Só tem uma coisa que é mais bonito, é essa paisagem que a gente tem do campo base do Everest, que por outro lado, a gente tem várias montanhas na frente, você vai sempre andando num corredor entre montanhas para chegar no Everest. Aqui não, aqui está o campo base, a minha barraca estava aproximadamente aqui, e eu estou do outro extremo do campo base, e eu fico olhando para o Everest, que é o único lugar da Terra que você tem essa paisagem da terra firme, do lado do Nepal. A gente não tem essa paisagem, que é a foto tradicional do Nepal, do Everest é essa. E é pelo lado tibetano. Do outro lado você vê só uma pontinha da montanha, porque tem várias outras montanhas altas do lado.
Isso aqui é no primeiro trecho de escalada de gelo, o trecho mais perigoso. A gente começa já escalando, subindo uma cordinha aqui, onde você ainda vai caminhando, depois começa a escalar paredes de gelo, para ir para o segundo acampamento avançado, que está aqui atrás. E esse acampamento, chega nesse acampamento, depois tem essas paredezinhas de gelo aqui que a gente escala, pendurado mesmo em corda já para chegar em cima. Aqui você vê uma nuvenzinha bem assustadora. Essa nuvenzinha que espalha neve assim para todo lado, é um momento crítico para a gente. Mas, enfim, aqui um outro ponto problemático na escalada do Everest é a multidão. Todo mundo sabe, todos os jornais, revistas mostram, tem uma multidão de gente que tenta escalar o Everest achando: eu tenho dinheiro, eu pago, eu vou chegar no cume. E não é bem assim. Por isso, inclusive, que tem 280 mortos no Everest. Eu diria que dessas mortes, 10% são de pessoas experientes, foi uma fatalidade. 90% foi imprudência. Alguém que não tinha condições de ir e achou que ia de qualquer jeito, porque alguém puxava para cima. E aí você vê alguns trechos, quando começa a escalada de paredes de gelo, é onde alguém tem que ir atrás do outro. Você não tem como ultrapassar, porque existe uma corda de guia e de segurança. E aí começa a parar e acontecer um engarrafamento. Isso aqui é o ponto crítico. Se você observar um pequeno detalhe, lá na frente tem sol. Olha o solzinho batendo aqui nessa parede de gelo. Mas aqui todo mundo está na sombra. Isso aqui era em torno de 6h30 da tarde. Você não tem ideia o que significa. Na hora que o sol se esconde um pouquinho, a temperatura estava em torno de 20 negativos. Só que tem um sol para aquecer a tua roupa e te aliviar um pouquinho. Na hora que vem a sombra, te congela muito rápido. Aí todo mundo ficava saltitando. E aí, meu amigo, você escutava o que escutava de palavrão aí. Os caras lembram da família inteira, da avó, da mãe, do avô, não sei mais de quem, assim, porque, infelizmente, tem muita gente inexperiente e aí vai causando esses engarrafamentos. Isso aqui é uma das grandes causas de morte no Everest, é engarrafamento. Numa estação como essa, tinha 250 pessoas, 120 escaladores e mais 120 sherpas aproximadamente de escalada, sem contar com os cozinheiros. 240 pessoas numa face dessa montanha é muita gente. Pelo lado do Nepal tem o dobro disso. É muita gente. E uma coisa que eu aprendi desde cedo a cultivar foi a gratidão. Eu tenho muita gratidão por cada parceiro desse projeto, tenho muita gratidão por os meus pais, por tudo que me ensinaram, enfim, por cada coisa que acontece na vida, a gente tem que ter gratidão. E aí, agora na escalada do Everest, eu comecei a me perguntar como é que eu vou agradecer a todas essas pessoas que, de alguma forma, contribuíram com esse projeto. E aí, eu digo, todas essas pessoas que deixaram alguma contribuição mais consistente, quando eu digo contribuição consciente, não estou falando de dinheiro não, eu digo alguém que trocou ideias, que me ajudou dando informação, de alguma forma, eu botei o nome deles numa bandeira e levei lá para o cume. E aí você pode ver essa bandeirinha já num detalhe maior. Eu sei que talvez tenha esquecido uma ou outra pessoa, é possível, mas até a senhora que costurou um bordado na minha jaqueta, aquilo ali, está o nome dela. Rosier, mas você não pagou para essa senhora que estava prestando serviço? Paguei, mas você sabe que essa mulher rezava todo dia por mim? Todo dia ela pedia para o filho dela entrar na internet e perguntar: cadê o Rosier? Você tem notícia dele? Quando eu voltava no ano seguinte, todos os anos, quando eu ia lá, 2 meses antes da expedição, que eu ia colocar os bordados lá, aí meu filho, quando terminava meu filho, ela vinha com uma trouxinha dobradinha, uma folhinha, escrito à mão, uma oração com o Salmo 128. Meu filho, você bota esse salmo na sua blusa para lhe ajudar e reze sempre ele, porque eu também estou rezando aqui por você todo dia. Cara, tem preço uma coisa dessa, gente? Não tem. Não tem, isso é um patrocínio sem igual. Infelizmente, tem alguém achando que tudo é feito com dinheiro. Não é dinheiro, gente. Então, assim, a minha gratidão por todas essas pessoas é sem limite. Então, eu queria levar essas pessoas todas comigo para o cume do Everest. E aí está o meu amigo Niva, grande parceiro, meu herói, meu modelo de herói, que eu, na verdade, o Super-Homem para mim nunca foi herói, coisa nenhuma. O cara que bota uma calça vermelha por cima, uma cueca vermelha por cima da calça, não é super-herói, cara. História... Quando ele botar pelo menos aquela cueca por baixo, aí eu vou... Então, por enquanto, só tem um herói, é o Niva. Tem 3 pessoas aí de vermelho, 3 sherpas que foram comigo no primeiro ano e que faleceram. A forma que eu tinha de fazer uma homenagem para eles também, eu sei que eles gostavam muito desse trabalho deles, que era o trabalho, mas eles amavam aquilo ali, e eu quis também levá-los comigo até o cume do Everest. E aqui, só para não esticar muito, meu pai e minha mãe, a quem eu tenho uma gratidão imensa. Melhor que tem de mim, primeiro veio deles, dos 2 caboclos que nunca puderam estudar um dia, nunca tiveram uma hora de aula, mas são 2 pessoas muito sábias, que me ajudaram muito.
Depois eu fui tendo a oportunidade de conviver com outras pessoas, como o meu herói Niva e tantas outras pessoas, que foram me influenciando, me ensinando muitas coisas boas. E mesmo assim, volta e meia, tem uma coisa ou outra que não presta dentro de mim. Mas isso aí já ficou por conta de mim mesmo, não foi responsabilidade deles. Eles sempre deram o melhor para mim. Então, assim, eu tenho muita gratidão quando eu vejo as pessoas procurarem heróis lá do outro lado do mundo, referência de liderança, como eu gosto muito de falar de Gandhi, Luther King e outros mais, também são importantes. Mas é bom a gente ter alguém de perto que a gente admira. Agora, há poucos dias, há um mês atrás, na verdade, eu preparando um curso de liderança, e aí eu começou a me inquietar. Eu sempre trabalhando com líderes muito lá do outro lado do mundo, gente do passado. Eu disse, cara, e por que não pessoas daqui? E aí eu lembrei do seu José Dias Macedo. Aí eu liguei para o doutor Roberto, que é uma outra pessoa muito querida, um amigo. Eu liguei para o doutor Roberto, onde é que eu encontro a biografia do seu José Dias Macedo? E aí eles, Rosier, rapaz, aí ele até brincou, pense num gentleman. Meu Deus, como é que pode eu cometer uma falta de gentileza dessa? Rapaz, eu não leio o meu livro, papai, ainda não, mas eu vou mandar agora. Aí mandou um boy na hora deixar o livro para mim. Eu comecei a ler o livro dele, aí eu fui, cara, quando eu comecei a ler, eu fui me vendo ali naquelas páginas. Primeiro, quem é que já leu aqui? Parece que foi amanhã o livro dele. Alguém aqui já leu? Muito bom, viu, gente? Vale a leitura, está na Saraiva. E aí, ele primeiro conta a história dele, de um menino pobre, que não podia, o pai não podia pagar a escola, morando lá em Camusim, ele com 9 anos, o sonho dele era ter uma bicicleta, e ele conta que ele andava no meio das ruas, ele esticava o bracinho e saía correndo, entortando o bracinho para o lado e outro, se imaginando andando uma bicicleta. Cara, é brincadeira, né? O seu José Dias Macedo, você imaginar uma criança pobre. Agora, olha que coisa profunda, gente. O poder de visualização, o poder da imagem, aquilo que eu disse para vocês. Faça o projeto de vida com imagem. Se imagine, você realizando o que você deseja. Isso ajuda muito. Não quer dizer que só essa fantasia da imaginação não é tudo, mas é o começo, gente. É o começo. A gente tem que começar com as imagens. E aí tem uma outra coisa, numa página que eu achei super interessante. E o doutor Roberto tinha me dito isso, mas achei que era coisa de conversa informal. Mas está no livro dele, que foi escrito há 10 anos atrás. Ele sempre diz que a vida da gente é escalar montanhas. A gente escala uma montanha grande, depois passa por um vale para voltar a escalar uma outra montanha. Então, está lá no livro dele. Que coisa maravilhosa. Então, às vezes, a gente olha para os líderes que estão muito longe e esquece pessoas que estão do nosso lado. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, uma pessoa que, às vezes, nem construiu nada de extraordinário para os outros verem, mas que faz verdadeiramente coisas extraordinárias. Então, meus pais são pessoas assim, a quem eu tenho muita gratidão por isso. Isso aqui, para vocês terem uma ideia do que é o Everest, você leva uma câmerazinha na cabeça e quando você descobre que a bichinha congelou até a alma dela, que não faz mais nenhuma imagem aqui por muitos dias, até você arrancar esse gelinho dela, botar dentro de uma jaqueta, ou seja, se é só essa que você tem, você não vai voltar com imagem nenhuma. Ainda bem que como eu trabalho com planejamento, eu vendo planejamento, eu não me permito, eu cometi uma falha dessa. Isso aqui era o plano A, mas o B funcionou. Eu tinha uma segunda GoPro. A mesma coisa com a câmera fotográfica. Você não tem ideia, chegar no cume do Everest, um dia, com vento, congela tudo assim em fração de segundos. Então a GoPro que eu tinha levado, estava dentro da mochila, já coloquei próximo do cume, mas imediatamente ela congelou. E aí, eis a nossa chegada ao cume do Everest, com o nosso chapeuzinho de couro. Vocês estão vendo aqui meu rosto aqui vermelho para valer. Quando você tira a máscara de oxigênio um pouco baixa, eu baixei um pouco a máscara, você já vai começando a congelar o rosto. E aí vamos ver o vídeo da chegada. Não dá para a gente entender o áudio, eu estou só agradecendo a minha esposa e a cada um dos parceiros, mas o mais importante é o vídeo em si. Eis o ponto mais alto do nosso planeta, gente. Gente, isso aqui é o teto do mundo, o cume do Everest. Consegui. Muita dificuldade, mas eu consegui. Danúbia, obrigado por tudo. Obrigado, grande parceira. Obrigado mesmo. Obrigado a cada parceiro que participou desse projeto. Muito, muito obrigado a vocês. Depois eu vou gravar uma mensagem mais calma aqui, não dá agora. Isso aí que vocês estão vendo é o lado do Nepal. Esse grupo que está descendo já aí é alguém que tinha acabado de chegar no cume, voltando pelo lado do Nepal. E olha que paisagem que a gente tem. Novamente a aresta do Nepal. Quando ele vira, agora a gente vê a aresta do Tibete. Aí é exatamente o divisor dos dois países. E novamente um campo de montanhas para todo lado. E aí ele vira a câmera, eu acho muito legal porque aqui nós aparecemos dois. Esse vídeo quem fez foi o meu guia.
O Sona é um nepalês, ele estava filmando agora, nós aparecemos os dois. O meu segundo herói, viu, Nivo? O primeiro está aqui, mas o segundo me ajudou a chegar no cume do Everest. Aqui eu tenho um carinho, assim, imenso. Eis a grande imagem que a gente desejou por tantos anos se imaginando, chegando aí, até que terminou acontecendo, né? Gente, Márcio, eu vou te pedir ajuda, normalmente que travou aqui. Você não tem ideia, esse ano de 2016, na verdade sim, 2015, após a expedição de 2015, até chegar à expedição de 2016, foi um ano, o que eu passei, que eu mesmo me cobrava, gente. Você não tem ideia do nível de cobrança que é você imaginar, cara, tu fez 2 expedições, 2 grandes tragédias, com essa quantidade de mortos, e assim, se você quiser uma coisa macabra, no dia que eu cheguei no último acampamento, para ir para o cume no dia seguinte, do ladinho da minha barraca estava o sepulcrozinho de pedras do brasileiro, o último brasileiro que morreu no Everest, e foi no aniversário de 10 anos de morte do cara, eu estava chegando ali. Rapaz, aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, será que no dia de um aniversário de 10 anos morre um segundo brasileiro aqui? Rapaz, aí vinha o medo, no fundo da alma assim, eu confesso que vinha medo. Então, assim, esse ano eu tive que ter uma preparação psicológica muito, mas muito mais forte. Porque todo dia eu me pegava, eu me deprimindo, pensando, cara, eu não vou conseguir. Vai ser um 3º ano, isso é difícil. E se eu não conseguir? Aí, meu amigo, um 4º ano no Everest, eu vou te falar, bicho. 4 expedições. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer o exercício de, cara, eu não posso começar a mentalizar isso. Eu tenho que tirar isso, eu tenho que mentalizar a minha chegada. Você não tem ideia quantas vezes eu escutei, fechava os olhos, botava o fone de ouvido, ficava escutando a marcha do Senna, eu me imaginando dando os últimos passos no cume do Everest. Mas eu fiz isso assim infinitamente, fico todo arrepiado de lembrar assim, quantas vezes eu me pegava, gente, eu conseguia, eu deitado, às vezes eu ficava procurando, tateando, eu me sentia chegando no cume do Everest. Eu fiz muito isso, muito. A única diferença é que quando eu cheguei lá, não foi com a música do Senna, na hora que eu cheguei lá. Mas eu ficava me imaginando o tempo inteiro, aquela musiquinha que era a chegada do Senna, quando ele estava cruzando a reta de chegada, eu ficava ouvindo assim infinitamente. Cara, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu me preparei para isso, eu estudei pra caramba, treinei fisicamente pra caramba, tem muita gente. Eu tenho milhões de patrocinadores, porque quando eu digo milhões, que não são só cearenses, gente do Brasil inteiro, fora do Brasil, gente, eu recebi mensagem de carinho, gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, vários outros países, gente que sabia a minha história, principalmente pelo meu passado, de onde eu vim, que tinha uma torcida, assim, infinitamente maior. Então, assim, essa energia de tanta gente foi o que me fez chegar fisicamente no cume, eu cheguei com uma tranquilidade física muito grande, apesar do risco, apesar de todo o risco que foi a escalada, mas fisicamente eu cheguei inteiro mesmo, assim, muito cedo, tinha tempo de sobra, estava com uma margem de segurança muito boa. O limite de segurança normalmente é chegar no cume até meio-dia, eu cheguei 8h15. 8h15 pelo horário do Nepal, que pelo horário do Tibete, no Nepal 2h30 menos, está ok, antes de 6 horas da manhã, o sol tinha acabado de sair, o meu guia me segurou na metade do percurso, ele disse, não vamos ter uma foto legal no cume, não vai ter sol, vamos, calma, e começou a me segurar, e aí eu comecei a ir mais devagar, mas eu estava com energia sobrando. Gente, é algo assim que, sinceramente, só tem essa explicação. Era muita gente me mandando energia, eu recebendo essa energia, porque só acaba de chegar no cume do Everest trotando como eu cheguei, cara, é brincadeira, parece piada quase você dizer, tá brincando, cara, não estou brincando. Eu sofri demais em várias montanhas, no próprio Everest, mas nessa expedição, fisicamente, me sobrou energia. Mas, enfim, eu queria me despedir de vocês, depois me abrir para perguntas, se quiserem fazer, mas eu só queria trazer esse meu amigo aí, um amigo de longas datas, né, Patativa do Assaré. Eu tive o privilégio de conviver com Patativa nos últimos 5 anos de vida dele. Quando eu conheci ele, 5 anos antes de falecer, aí fiz uma ótima amizade com a família dele, que até hoje, quando eu vou para o Cariri, se eu tiver tempo, vou lá em Assaré, vou lá na Fazenda Santana, conheço alguns irmãos dele vivos, sobrinhos, netos, enfim, muita gente. Foi uma amizade muito boa. E tem um trecho, uma poesia dele, que eu acho que é a minha essência, é a essência da maioria dos nordestinos. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla, com riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Eu olho para a fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste. Eu sou caba da peste, sou do Ceará.
Obrigado. Extremamente desafiadora, né? A gente observa às vezes na televisão e não tem a dimensão dos riscos, dos desafios que é uma jornada e um projeto tão bonito quanto esse. É inspirador, porque nos faz refletir bastante a respeito da nossa própria condição, seja no mundo profissional, pessoal, e desenvolver alguns planejamentos e projetos pessoais também para poder, quem sabe, não alcançar um Everest da vida, mas o nosso próprio Everest, né? Perfeita, perfeita. Os desafios sempre aparecerão, sempre aparecem e cabe a nós tomarmos essa coragem para poder vencê-los e superá-los. Eu acho que é mais ou menos isso. Sempre é um prazer muito grande falar e assistir Rosier. A palestra dele a gente assiste, já é a terceira vez que eu assisto a palestra dele, porque ele me inspira, ele me motiva. Eu acho que esse é o Everest dele, fazer isso com a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, escutando essa pessoa fantástica, esse menino que veio lá do interior trazer tanta luz e tanto norte para todos nós. Muito motivadora, muito bem dada e achei impressionante, quer dizer, o fato da escalada dele. E o caso dele é diferente, só consegui na terceira tentativa, apesar de tudo, e achei muito estimulante sobre os aspectos que ele fala, de um estímulo que ele dá para a pessoa ir atrás do que quer. Uma frase que me marcou, que ele estava escrito, é: qual é o seu Everest? O fato da gente ter hoje o Rosier aqui na empresa, nessa data especial, é por tudo que ele representa para a nossa história e para a história de todo o brasileiro, né? A gente está enfrentando hoje muita coisa ruim, muita falta de ética, de honestidade, e a gente acaba vendo que muita coisa está na nossa mão e que a gente pode mudar esse tipo de coisa. O que o Rosier fez é um exemplo para todos nós e serve de exemplo para a nossa empresa, e com certeza isso só nos motiva mais a acreditar que a gente pode atingir os nossos cumes, o nosso Everest. E hoje a gente está fechando o nosso 1 ano de comemoração dos nossos 60 anos. Tivemos a palestra do alpinista Rosier Alexandre. É uma palestra que fala sobre motivação, fala sobre desafios, sobre metas, e tem bem a cara da EIM, né? O projeto de você sempre buscar algo na sua vida, no seu projeto, fazer como um projeto de vida, né? Cada um deve ter o seu desafio pessoal. Esse desafio, o seu Everest, pode ser escalar uma montanha, como eu escalei, mas pode ser também corrigir um casamento ou casar, comprar uma casa, escrever um livro, fazer uma viagem, se livrar de dívidas, enfim, não importa. É aquilo que é importante para você, esse é o seu Everest. Siga essa carreira, planeje, projete e trabalhe. Thank you.